Boa tarde, turminha linda do primeiro ano D, da tia Carol. Olha só, quem vai acompanhar vocês durante esses dias sou eu, a tia Elaine, tá? Essa pessoa que vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? A tia Elaine trabalha com a turma do segundo ano C, da turma da manhã. E eu vou ficar aqui com vocês até a tia Carol se recuperar, tá bom? E ela voltar para lecionar para vocês, ok? Eu espero a colaboração de todos. Eu sei que vocês são alunos lindos, são alunos inteligentes. Tia Carol falou muito de vocês. E nós vamos, tá? Continuar o nosso assunto, que ela deixou a página lá no livro de língua portuguesa. Todo mundo vai pegar o livro de língua portuguesa e vamos lá iniciar na página 105. A página 105 todo mundo já conhece? Olha só, nossa página 105, nós temos aqui o 1, o 0 e o 5, tá no cantinho da página, tá? E nós temos aqui, para praticar. Agora é com você. Eu vi que vocês começaram a estudar esse módulo falando sobre contos. Vocês viram o conto do Patinho Feio e da menina, não é? A menina bonita do laço de fita. Muito bem, vocês viram esses dois contos. Afinal, o que é conto? Vocês lembram o que é conto? Eu acredito que tem alunos que estão respondendo e eu sei que vocês sabem a resposta. Isso mesmo. Contos são histórias de ficção curtas, com começo, meio e fim. Então não precisa ser longa, tá? A história ela é curta, ela tem começo, tem o meio e tem o fim. Nos contos autorais, os personagens e os acontecimentos são inventados pelo autor ou autora do texto. Então, este autor ou a autora vai criar um personagem, vai inventar um personagem, vai inventar um acontecimento, ele vai decidir o que vai acontecer na história, ele que vai decidir quais são os personagens, tá? Então, eu sei que vocês já sabem sobre isso. Nós vamos dar continuidade na página 105, aonde nós estamos vendo aqui, olha só. Vamos lá acompanhar a leitura? Neste módulo, você conheceu dois contos. A tia já falou aqui quais são os contos, tá? Menina Bonita do Laço de Fita e o Patinho Feio. Vamos pensar um pouco sobre o que as duas histórias têm de parecido e de diferente? Olha só, nós vamos começar com o coelho, não é? Tem aí, olha só, a primeira questão. O coelho tinha o sonho. Quem lembra da história, vocês vão saber me dizer qual era o sonho do coelho? Olha só, eu acredito que responderam. Isso mesmo, qual era o sonho do coelho? Era ter filhotes parecidos com a menina bonita do laço de fita. E como é que era a menina bonita do laço de fita? Muito bem, pretinhos e lindos. Então, o coelho queria ter filhotes parecidos com a menina. Por quê? Para ter, né? Para ser pretinhos e lindos. Então, olha só, bem interessante essa história, né? Porque a menina bonita do laço de fita, ela tem os cabelos pretinhos e lindos. Vocês lembram lá que ela tem o cabelinho cacheado? Então, o sonho do coelho era ter filhotes parecidos com a menina bonita do laço de fita. Tá bom? Olha só, segunda questão. E qual era o sonho do patinho? Agora nós vamos falar do patinho, né? O patinho feio. Por que que a história tem o título de Patinho Feio? Sei que vocês viram, né? Ele se achava feio porque ele se achava diferente dos outros patinhos. Então chamavam, né, ele de patinho feio. Ele se achava feio, né? Ele ficava sempre no cantinho, porque ele achava que ninguém gostava dele, porque ele era diferente. Então, qual era o sonho do patinho? Muito bem, crianças, era ser aceito e acolhido pelos outros animais. Então, olha só,
A única coisa que ele queria, o maior sonho dele, era ser aceito e acolhido pelos outros animais. Porque, como a tia falou agora há pouco, ele, né, ficava sempre no cantinho, ele sempre ficava sozinho. Ele queria tanto ser aceito e acolhido pelos outros animais, ele queria muito ter amigos. Então, esse era o sonho dele, tá bom? Na terceira questão, vocês estão vendo aqui, terceira questão, questão de número 3, nós temos o seguinte: na história do coelho, os outros personagens o trataram bem? Sim ou não? Na história do coelho. Isso, muito bem. Sim, sim, os outros personagens trataram bem o coelho, sim. Por quê? Porque na história todos são simpáticos com o coelho. Olha só, aqui nós já vimos já a diferença. Vocês estão vendo que na história do coelho, ele foi bem tratado pelos outros personagens, ao contrário da história do patinho feio, né? Que ele sempre ficava sozinho. Então, a resposta da questão número 3 é sim, tá? Os outros personagens trataram bem o coelho. Na quarta questão, nós temos assim: e na história do patinho? Olha só, vamos ver agora na história do patinho, que foi que a tia acabou de falar sobre o coelho, que os personagens trataram bem o coelho. E na história do patinho? Não, isso mesmo. Na história do patinho, os outros personagens não trataram bem o patinho. Então a resposta é não. Por quê? Porque os personagens, né, trataram ele mal, né? Ele sempre ficava sozinho. Então só a mamãe cisne o tratou bem. Já lá no finalzinho da história, quando ele viu o reflexo dele, o que é o reflexo dele? Ele viu a imagem dele, né, na água. Que ele viu que ele não era um pato, e sim, ele era um cisne. Então, apenas a mamãe cisne tratou bem ele, já no finalzinho da história. Vocês lembram? Pois é. Quinta questão. Nós temos aqui a nossa quinta questão. E aí eu quero saber, de qual história você gostou mais? Será que foi da menina bonita do laço de fita? Ou se foi do patinho feio? Tá? Olha só, nós vamos querer saber, eu quero saber de vocês, qual foi a história que vocês mais gostaram e por quê. Lembrem da história Menina Bonita do Laço de Fita e lembrem da história, né, o Patinho Feio. Na sexta questão, vocês se identificaram com algum dos personagens das histórias? Alguém se identificou? Alguém achou assim, vamos dizer, você se achou parecido assim com algum dos personagens das duas histórias? Menina Bonita do Laço de Fita e o Patinho Feio? Se a resposta for sim, depois eu vou querer saber o porquê, tá bom? Assim, tia, eu me identifiquei mais com a história do Patinho Feio, ou mais a história, a menina bonita do laço de fita, porque o jeito dele, o jeito dela parece com o meu, parece, tem alguma coisa que se parece com algum dos personagens. Então vocês vão ver direitinho e saber se tem algum dos personagens das histórias que vocês se identificaram. Se não tem, não tem problema, tá bom? Isso é resposta pessoal, resposta de cada um de vocês. Olha só, seguindo mais adiante, tá bom? Nós vamos para a página 107, ok? Olha lá, continuando, página 107, nós vamos aqui para o Vamos Testar. Vocês estão vendo aqui, olha, esse nome aqui que está em laranja, é Vamos Testar. Todo mundo treinando a leitura aí, tentem ler, olha só, vamos testar. Primeira questão, nós temos o seguinte: marque com o X a alternativa em que há duas palavras com 3 sílabas cada. Nós temos aqui as alternativas A, B, C e D, tá bom? Então, nessas alternativas, nós temos em cada uma 2 palavras. Olha só. Vamos lá. Vocês vão ler juntamente comigo. A primeira palavra nós temos aqui o CHU. Faz como? Muito bem. Chu. O veio a vá. Então, chu, vá. Nós temos aqui, ó, a, Z, I, tom, na.
azeitona, muito bem. A letra B, nós temos aqui, ó, lá, só. C cedilha, o C cedilha tem som de S, então fica lá, só. E aqui nós temos có, e, lhó, L-H-O, lhó, có, e, lhó. Na letra C nós temos segredo, segredo. E aqui nós temos filha, filha. Na letra D nós temos pan ou an. E a gente puxa, tá? O som no nariz, ó. Pantera, pantera. E menina. Então, olha só. Nós vamos saber quais são, tá? As palavras que têm 3 sílabas. Vocês já descobriram qual é a alternativa que tem 3 sílabas? Então, olha só, chuva. Vamos lá, a gente sabe batendo palmas, ó. Chuva. Opa, só bati palma 2 vezes, então não é, já posso descartar. Letra B, laço. Bati palma 2 vezes, também não é laço. A letra C, segredo. Olha só, eu tenho 3 sílabas, bati palma 3 vezes. Vamos lá na segunda palavra. Filha. Não, só bati 2 vezes, então não é. A letra D, nós temos a palavra pantera. Olha, 3 sílabas. A outra palavra, menina. 3 sílabas também, então a resposta certa é a letra D, porque tanto em pantera quanto na palavra menina bati palma 3 vezes. Segunda questão. Observe as palavras, as letras, aliás, desculpa, do quadro abaixo. Quais são as letras que nós temos? Olha só, desculpa, E-C-H-O-L-O. Repitam comigo. E-C-H-O-L-O. Vamos lá? Que palavra é possível formar com esse grupo de letras? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, não é? Será que a gente pode formar a palavra que está na letra A? Colheita. Letra B, calor. Aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5 letras na palavra calor, então já não é, né? Letra C, coelho. Será que eu posso formar esta palavra? Letra D, chuva. Então, quais dessas palavras nós podemos formar com essas 6 letras que estão no quadro? Sei que vocês são inteligentes e vão descobrir qual é a palavra. Então, meus amores, vocês estudaram até aqui brincadeiras de outros países, contos e suas características, a divisão silábica, que é separar as palavras, a formação de palavras, tá? Então, isso foi o que vocês estudaram aqui no módulo 15, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da explicação da tia. Façam tudo com muita atenção. Mandem fotos, tá bom? Das atividades respondidas. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Então, meus amores, até a próxima aula. Beijinhos em todos vocês. Tchau!